gente recupera essa motivação? Então, atacando esses 7 pontos, né? Esses 7 motivos para desanimar a gente aí no dia a dia da fábrica. Então, como é que a gente trata sobrecarga de trabalho e desequilíbrio na vida pessoal? Se eu faço mais delegação de funções e de responsabilidades também, eu consigo desafogar a minha rotina e trazer mais pessoas para pensar nos problemas junto comigo. Então, não tem que ser o salvador da pátria, não tem que ser herói ou heroína, não tem. Eu tenho que saber delegar e saber dividir as responsabilidades. Isso vai desocupar HD. Nós vamos ficar aí com o HD bem mais aliviado. Então, vamos aprender e vamos melhorar essa delegação de funções, atividades e responsabilidades. Para falta de reconhecimento, né? O que é importante? Inclusive, voltando um pouco na sobrecarga, né? Então, além de você delegar, isso também ajuda você a desenvolver outros gestores, porque o nosso papel enquanto gestor também é construir equipe. Então, se eu fico extremamente sobrecarregado mentalmente, fisicamente, né, e não faço delegações de responsabilidade de tarefas, eu não consigo, inclusive, treinar a equipe para ser mais autônoma, que saiba tomar pequenas decisões ali por elas mesmas. Então, isso é importantíssimo para você crescer enquanto gestor, criar uma equipe mais forte, mais preparada. Então, sobrecarga de trabalho, a gente lida com delegação e desenvolvimento de novos gestores. Falta de reconhecimento, como que a gente lida com isso? Primeiro, buscar feedback com seus diretores, isso é importante, né? Se o diretor, se o gestor, se o dono da fábrica não te dá feedback, busca. Entenda também o que ele vai te falar, entenda esse feedback e absorva isso para você melhorar, mas mostra também o que você está fazendo. Quais são as mudanças que você fez, quais são os resultados que isso alcançou, o quanto que você ajudou a melhorar a rentabilidade da empresa, o quanto você ajudou a diminuir perdas. É vender o peixe. Não dá para simplesmente achar que ele sabe. Ele às vezes até desconfia, mas quando você mostra em números, a dimensão fica bem diferente. E mostra que você está se preparando para assumir novas responsabilidades. Estou me preparando para isso, estou me desenvolvendo para gerenciar mais pessoas, estou me desenvolvendo para assumir novos postos de gestão, estou investindo em saber como é fazer indicadores e lidar com indicadores, com estratégia de negócios. Então, mostra que você está se movimentando para aprender mais. Isso é importante eles saberem também que se eles não se movimentarem em pouco tempo, você também pode tomar a decisão de não estar lá mais. Então, muita atenção nisso, que a gente muitas vezes tem que tomar iniciativa. Para ambiente de trabalho tóxico, né? Como eu falei, fofocas, intrigas, conflitos e afins. Como que a gente lida com isso? Primeiro, ser o agente de melhoria da comunicação. Como que eu posso ser o agente de melhoria da comunicação? Vai chegar alguém para fazer uma fofoca aí com você. Vou chamar aqui William. Então, William, sabe o Felipe? Cara, o Felipe. Aí você começa a falar mal do Felipe. Se eu simplesmente paro essa discussão e falo assim: nós estamos falando do Felipe? Beleza. Vou ligar para o Felipe. Nós vamos discutir a três aqui qual é o problema. Gente, eu já fiz isso na prática. Você vê a pessoa sumir dela mesma. A alma faz download na hora que você faz isso. Por quê? A pessoa está ali achando que ela vai falar mal da outra e você vai simplesmente acolher ou continuar falando mal em cima. Você simplesmente fala assim: não, vamos chamar ela aqui para resolver essa parada agora. O que a pessoa tem de reação? Né? Ou se ela está realmente querendo resolver um problema, ela vai encarar aquilo como uma excelente oportunidade de melhorar. Agora, se ela está ali para falar mal, para realmente depor contra a pessoa, não beneficiar a pessoa naquilo que ela está falando, né? É mal dizer mesmo a pessoa, aí ela vai perder a graça na hora. E você começa a cortar esse movimento de chegar até você, essas fofocas, conflitos, intrigas. Ah, tem fofoca no meu time, Aline.
São as pessoas do meu time que fofocam entre si. Começa a cortar também. Chegou alguma situação lá para você resolver, chama as partes e começa a falar sobre o assunto. Quando a gente mostra isso, a gente traz respeito, a gente diminui a incidência assim absurdamente de pessoas falando, tendo conversa paralela, conversa fiada, e aí a gente começa a ter um ambiente um pouco melhor, um pouco mais saudável de lidar, né? Vamos acabar com a fofoca do mundo? Vamos acabar com a fofoca da fábrica? De maneira nenhuma. Mas elas vão ser menos impactantes no processo produtivo, né? Vão impactar menos no resultado da empresa, vão deixar isso só para o cafezinho, para quem quiser falar mal um do outro, aí a gente não tem controle, mas que afeta o processo, a gente corta isso como um mal pela raiz. Bom, o quarto que eu falei foi falta de autonomia. Então, o que a gente tem que fazer quando percebe essa falta de autonomia? É chegar para o seu diretor, para o seu gestor e falar assim: olha, eu estou percebendo que existe uma dificuldade de confiar em determinadas tarefas, é mostrar mesmo que você consegue assumir algumas responsabilidades e outra, combinar com o seu gestor até onde você pode ir nesse momento, quais são os suas responsabilidades até onde vai, para ficar claro que aquela decisão que você tomou estava exatamente na sua alçada, né? Estava ali no seu escopo de responsabilidade. Claro que vão haver decisões que o seu gestor vai tomar, que o gestor do seu gestor vai tomar, isso é natural. Só que tem uma técnica que é muito prática e que nos ajuda a conquistar mais confiança. Que é assim, ó, toda vez que você tiver que levar alguma questão para o seu gestor, né, para o diretor, ao invés de você simplesmente contar a situação e perguntar o que é que eu faço, então você fez uma pergunta aberta. E aí ele vai ter que te explicar tudo o que ele quer que faça. Como é que a gente mostra que a gente está preparado para poder assumir aquela responsabilidade? Eu vou reformular essa questão para que ela seja uma questão fechada. Ou seja, fulano, eu posso dar andamento em tal ação assim, assim, assim? Sim ou não? Você já deu a solução. Você só está querendo um aval da pessoa, a autorização da pessoa para seguir naquele caminho. Claro que algumas vezes ele vai falar assim: não, não é por aí que eu quero que vá, não. Eu quero que vá por esse outro caminho. Aí a gente já vai aprendendo como esse gestor, que esse diretor pensa, para de fato a gente ser mais coerente nas nossas análises na hora de entregar as próximas sugestões de opção. Então, o fato de você já fazer todo o raciocínio e entregar pronto, o que ele vai percebendo? Poxa, toda vez que a Jaque vem aqui me falar comigo, ela já me traz o problema resolvido. Eu simplesmente tenho que falar sim ou não. Então, se ela já traz isso, eu vou começar a perguntar para ela qual a opinião dela, porque eu vou ganhar confiança e não posso passar essa bola para ela resolver. E aí a gente vai conquistando esse espaço, porque nós não estamos jogando a batata quente na mão dele mais, a gente está pegando para resolver, ele só conferindo se pode ir por aquele caminho ou não. Então a gente vai ganhando espaço à medida que a gente vai fazendo essa pré-análise, já vai fazendo essa tomada de decisão prévia, só confirmando com ele no final das contas, com ele e com ela, né? Você pode fazer a análise e já dar para essa pessoa, né, o veredito, ou seja, né, olha, posso fazer desta forma por causa disso, disso, disso? Sim ou não? Aí ele vai responder. Ah, não, Aline, por que isso? Ou não, Felipe, por que isso? Assim, assim, assim. Ah, então nós vamos por outro caminho assim, 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 assim? Outra pergunta de sim ou não. Então você já leva as opções, tanto para sim quanto para não, para você ter a argumentação. Porque aí você vai mostrar que você analisou todos os pontos. Até para você contrapor, por exemplo, você foi lá, fez a pergunta e o diretor falou não. Só que você já analisou a situação e tem argumento. Poxa, fulano, mas você já pensou nessa e nessa e nessa possibilidade? Aí você vai entrar numa discussão saudável, né, que eu chamo, num debate de estratégia,
de resultado. Isso vai elevando sua credibilidade, né? Então, gestor não é pago para levar problema para diretor, ele é pago para levar solução. Então, essa mudança de chave já vai mudar totalmente a sua, como você vai lidar com os seus superiores. Porque aí eu mostro que eu sei pensar como ele ou ela, e eu sei resolver problemas tão bem quanto ele ou ela. Se eu faço isso, eu começo a mostrar que eu posso representar os donos, os diretores da fábrica em mais assuntos do que você representa hoje. Porque, afinal de contas, o gestor, ele é um representante da diretoria, ele é um representante dos donos da fábrica. Então, quanto mais eu mostro que eu sou capaz, eu consigo fazer esse tipo de representação, melhor você, ou mais responsabilidade você vai tendo ali, vai ocupando mais território dentro da fábrica. Sem sombra de dúvidas, esse é o caminho. Bom, então, falta de autonomia resolvida, né? Para o quinto passo, metas irreais e falta de recurso. Como que a gente avalia a meta, né? Ela tem que ser específica, então eu não posso simplesmente fazer como dizem por aí, né? Depois que a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, não vamos por aí. Ela tem que ser mensurável, ou seja, é possível eu medir o indicador mês a mês, semana a semana, dia a dia, para eu medir a evolução, o antes e depois. Isso tem que ser possível, porque senão vai ficar algo totalmente subjetivo. Não é, meta não tem que ser subjetivo em hipótese nenhuma. É alcançável, ou seja, matematicamente, olhando para o processo, para todas as melhorias, é possível do ponto de vista lógico? Tem que ser comprovado também. Vou dar um exemplo. A gente tem lá 5% de perda, mas 1% você consegue reduzir com melhorias de processo. Mas como é uma perda que é da tecnologia do equipamento, você teria que fazer uma melhoria no equipamento. E aí a empresa não vai fazer naquele momento. Então, o que é possível com os recursos que você tem é reduzir de 5% para 4%. E aí todo o estudo e a análise que envolve isso. Porque senão você vai debater com a diretoria assim, a meta está de 5% para 1% a redução de perdas. Mas o que você precisa fazer para poder fazer esse salto, né, esse decréscimo, é preciso de investimento. E aí não está na sua mão necessariamente fazer o investimento, né? Então, o debate tem que ser nesse nível. Tem que ser importante, relevante, né? Ou seja, tem que realmente fazer parte da estratégia da empresa monitorar aquilo ali. Então, uma perda, por exemplo, é extremamente relevante e tem que ter prazo. Então, nós temos que medir semanalmente, diariamente, mensalmente, anualmente, enfim, tem que ter relação com o tempo, relação direta com o tempo. Isso, por si só, já é o desenho de uma meta bem estruturada. Então, a gente tem que estar atento a isso também. Para a falta de oportunidade de crescimento, você sabe a trilha aí na fábrica? Você sabe qual é o caminho que você tem que fazer para ir para os próximos níveis? Então, você hoje é gerente, você hoje é supervisor, você sabe qual é a trilha, o que, que você precisa fazer para chegar a coordenador. Aí você sabe qual é a trilha, o caminho que você tem que fazer para chegar a gerente, para chegar a diretor. Tá claro isso? É desenhado até pela estrutura organizacional aí do RH, enfim, é mostrado isso, é falado isso abertamente? Se não for, busca essa informação. Poxa, eu estou aqui, sou gestor, sou coordenador hoje, como que eu faço para ser gerente? O que tem que acontecer? Quais são as habilidades, o que eu tenho que, quais responsabilidades eu tenho que assumir para poder chegar a gerente? E aí você olha se existe um futuro possível ali. Agora, se não existe um futuro possível, porque não existe clareza, ou sei lá, a política da empresa está muito fora da realidade do que você percebe ali da sua chance de crescer, aí é hora de olhar para outros ambientes. Então, essa clareza é importante para você saber a hora certa de tomar a decisão de não ficar.
Não estou aqui motivando nem incentivando ninguém a largar seus empregos de uma hora para outra, não, gente. É ter clareza de não ficar, como a gente fala aqui em Minas, dando murro em ponta de faca, né? Bater em ferro frio, não vai funcionar, não vai resolver. Então é isso. E para as mudanças, né, que é o último item aí do que mais traz esse desânimo, né, essa dificuldade de lidar com as incertezas, com as mudanças, né, que são tão constantes, né, é melhorar essa habilidade de se adaptar. A gente só consegue trabalhar a melhoria de adaptação, né, ou adaptar-se aos problemas do dia a dia, quando a gente tem ferramentas. Então é assim, eu costumo dizer que a nossa caixa de ferramentas, ela tem que ter bastante opções para que no momento que eu tenha que mudar de estratégia, mudar de opinião, inclusive ali, mudar de postura, enfim, todas as mudanças que eu tenho que fazer no dia a dia, eu tenho ferramentas que embasam nisso. Então é aquela história, né? Eu posso ser lá marido de aluguel, a esposa de aluguel que faz aqueles reparos em casa, já viu? Se eu tiver uma caixa de ferramentas muito basiquinha, eu não vou fazer muitos reparos. Agora, se eu tiver uma caixa um pouco mais elaborada, com mais ferramentas, eu vou conseguir fazer muito mais reparos. Mesma coisa. Quanto mais eu tenho ferramentas, quanto mais eu tenho repertório, quanto mais eu tenho desenvolvimento técnico, tático, né, das táticas de gestão, muito mais fácil de se adaptar aos problemas do dia a dia.